Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, que fala a verdade, doa a quem doer. Eu sou aqui em Santarém, apresentando as principais notícias do Brasil e do mundo para você. Gente, você que está ao vivo e já está mandando mensagem, esmaga no like, mande o seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva neste canal. Senhoras, vários jornalistas participaram do ato pela liberdade de imprensa em São Paulo, no Salão Nobre da USP. Eles estavam falando sobre direitos da imprensa, os direitos à liberdade. Entre os jornalistas, que foram vários, estava o Leandro Demório, editor do Intercept Brasil, o jornalista Glenn Greenwald, e o muito aplaudido foi Reinaldo Azevedo, que quando entrou foi aplaudidíssimo. Reinaldo reiterou que não há provas contra Lula e que ele está preso à margem do devido processo legal. Gente, Carlos Bolsonaro publicou ontem no seu Twitter algumas coisas que deixaram as pessoas meio assim de lado. Uma delas, ele disse o seguinte: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Aí, pontinhos, isso se acontecer. Ou seja, por vias democráticas não acontecerá. O que ele quer? Via ditadura? Via um golpe? Esse pessoal sempre, quando fala de democracia, é como se a democracia fosse culpado pelas mazelas da sociedade. A democracia é culpada pelos ladrões. A democracia é culpada pela corrupção. Gente, sem democracia não há liberdade. O que eles querem é autoritarismo, é o poder a todo custo, é o poder absoluto. Aí, alguns falaram contra ele, e aí ele disse o seguinte: agora virei ditador, PQP, ou seja, boa noite a todos. É a linguagem chula dos filhos, a linguagem chula dos pais. Eles aprenderam com o pai dele, com o pai dele, eles aprenderam a essa linguagem chula, vulgar, de ditador, que quer mandar em tudo. Virei ditador? Não, agora vocês viraram, porque antes vocês só tinham aspirações. Antes vocês tinham desejo de ser ditador. Como não tinham o poder na mão, não podia fazer. O que faz o ditador, na verdade, é a oportunidade. Aquele que é ditador, quando não tem cargo, vai ser ditador assim que tiver. E vocês sempre tiveram esse modo de tratar as pessoas, esse sentimento de querer forjar na mente dos outros que com democracia não vai funcionar. O seu pai já dizia isso, o seguinte, lembra dele? Com a eleição não vai resolver nada aí. A gente tem que matar uns 30 mil. Se morrer inocente não tem problema não. Palavras do Bolsonaro, aprenderam com ele. Vocês são crias dele. O clã Bolsonaro continua se metendo em tudo. Aliás, e depois que ele publicou essa doidice, que é pensamentos dele, ele pediu o seguinte: hoje Carlos Bolsonaro pediu licença não remunerada da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para tratar de assuntos particulares. O clã Bolsonaro não está na política há muito tempo à toa. Eles são espertos. Sabe muito bem como utilizar a política. Bolsonaro tem mais de 30 anos na política e esses aí se criaram dentro da política e ganham dinheiro da política. Ai, gente, que o nosso país crie vergonha na cara. A nossa democracia está por um fio e as pessoas não estão percebendo. Só percebe quando perde. Quando perde. É tipo aquele amor. Você só sabe dar valor quando a pessoa vai embora ou te deixa. Aí você sabe reconhecer. Gente, o Conselho do Ministério Público rejeita afastar o procurador Deltan Dallagnol do seu cargo. O julgamento foi interrompido hoje, mas foi voto total. Foi unânime os conselheiros que votaram a favor do Deltan Dallagnol. Gente, é mais um corporativismo que será comentado por Edmar Moraes. Edmar, comenta aí. Depois do comentário do Edmar eu volto com mais notícia. Atenção, olha o que o Edmar tem para falar. Ao julgar um pedido de um processo administrativo disciplinar solicitado pelo senador Renan Calheiros, o Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, resolveu
não atender o pedido de um processo administrativo disciplinar contra Deltan Dallagnol, que cometeu inúmeras irregularidades passíveis de punição severa se fosse em outro país, em uma outra democracia de fato. Infelizmente, Deltan Dallagnol não foi acolhido a denúncia contra Deltan Dallagnol e ele continuará fazendo as suas atrapalhadas, os seus conluios políticos, porque ele é um político que pretende subir ao cargo de senador, deixando um cargo vitalício para ser político, para poder receber as benécias que um político recebe, né? Então ele não vai ser punido. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu que não há motivos para suspender a sua atividade, para afastá-lo ou mesmo que ele seja exonerado. E assim, Deltan Dallagnol continuará leve, livre e solto, cometendo atrocidades contra cidadãos brasileiros, independente de políticos ou não. Basta ser desafeto de Deltan que ele criará meios de condená-lo. Gente, agora, depois dessa notícia, desse comentário de Edmar Moraes sobre o Ministério Público, aliás, o Conselho do Ministério que passou a mão na cabeça do Deltan Dallagnol, a gente já está acostumado com isso, não é? Lava Jato ignorou fraude relatada por Eduardo Cunha. Novos vazamentos do Intercept Brasil indicam que Eduardo Bolsonaro... Desculpa, que tem tudo a ver. Que o Eduardo Cunha tinha delações para falar, tinha crimes para denunciar, mas que foi rejeitado, porque a Lava Jato escolhia o que queria denunciar, aliás, o que queria investigar ou não. Se não era de agrado deles, não adiantava. Eduardo Cunha não falou o que eles queriam. Eles queriam ouvir, queriam investigar apenas aqueles casos que vocês sabem. Se o Eduardo Cunha tivesse falado o codinome Lula, a senha Lula, tenha certeza que a delação dele teria sido aceita. Para falar sobre isso, a jornalista Niobe Cunha tem mais informações. Fala, Niobe! Então, Critica Brasil, o novo vazamento, né, da Vaza Jato agora dá conta de que o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que comandou o impeachment da presidenta Dilma e logo em seguida ele mesmo, 10 meses depois, foi preso, tentou fazer um acordo de delação premiada com o Ministério Público e teve informações importantes que ele relatou que foram ignoradas pelo Ministério Público. Uma das delações importantes que ele faria é sobre a fraude na escolha dos relatores das comissões do Congresso, né? Eu vou ler aqui o nome. O ex-presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia, por exemplo, sugeriu que quem ganharia, e realmente ganhou, né, a relatoria do Conselho de Ética, fosse Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Essa denúncia grave, né, de que aquele sorteio estava sendo fraudado porque já tinha prévia escolha, inclusive, segundo o próprio Cunha, as escolhas até o favoreciam. Mas enfim, depois de preso ele propôs, só depois de preso, né, ele propôs essa delação, mas que criminosamente, segundo os juristas, criminosamente, o Ministério Público Federal ignorou. Tá tudo aparelhado, né? Polícia Federal, Ministério Público, o Poder Judiciário, é uma coisa muito, muito grave o que está acontecendo contra a população brasileira. É isso aí, meus amigos. Senhores, olha, a região norte do Brasil ficou com um número de mortos por assassinatos muito maior. Cresceu o número de mortos por assassinatos na região norte, que hoje lidera o ranking, que antes era do Nordeste, agora ficou do Norte. No Rio de Janeiro, o número de mortos por policiais subiu 20% em todo o Brasil. E os principais casos do aumento
se concentrou no Rio de Janeiro. Desses casos todinho, 25% são do Rio de Janeiro, morte por policiais. O Norte se tornou líder em assassinatos no Brasil e o feminicídio cresceu 4%. A região Norte, que agora é cheia de facções ali, temos Manaus, Roraima, Pará, as facções, brigas por terra, é madeira, é facções, é droga, enfim. E a região Norte ficou com 8.005 assassinatos em 2018. 44 mortos para cada 100 mil habitantes. E Roraima ficou em primeiro lugar nesse número de assassinatos. A gente pode ver também que Roraima teve a questão da imigração muito forte, né, dos venezuelanos, concentração de briga por terras. Nós temos também uma entrada para a droga, além disso, a briga por violência, tráfico, enfim, isso tudo e além de terra, que a gente não tem que esquecer. Gente, olha, a violência está demais no país e aquele plano contra a violência e tal, aliás, eu sempre dizia o seguinte, esse governo que aplaude a violência, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo o número de mortos crescendo. Não adianta você dizer diminuiu ali, diminuiu aqui, mas aumentou de uma maneira expressiva. Gente, o canal Critica Brasil vai ficando por aqui. Esmaga no like, pessoal. Muito obrigado. Essa semana estaremos em Manaus, fazendo show em Manaus, mas não vai ser essa semana, o show será no meio de setembro e no início de outubro. Gente, muito obrigado pela participação, pela audiência, esmaga no like, compartilhe esses vídeos, inscreva nesse canal. Se você puder ajudar, ajude o Critica Brasil a manter-se no ar, a fazer o seu trabalho. Beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Ore por mim que eu oro por vocês. Tchau.